Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos começar o nosso culto ao Senhor, nesse que é o dia do Senhor, lendo a palavra de Deus em santa convocação, onde o Senhor nos convoca ao seu culto, lendo o Salmo de número 134, Salmo de número 134, lemos todos juntos em uma só voz, o Salmo de número 134, leemos de forma uníssona, toda a igreja em uma só voz, Salmo 134, assim nos diz a palavra do Senhor: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor, de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Vamos a Deus em oração, vamos orar ao Senhor, convidar o nosso irmão presbítero Hidalto, que nos eleve a Deus em oração, uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Vamos entoar o hino do inário de número 4, culto à Trindade, hino de número 4 do inário Novo Cântico.
Nesse instante, vamos também louvar o Senhor com o conjunto Louvor que Renova. E não há outra além de ti.
Irmãos, vamos à palavra de Deus uma vez mais. Abramos nossas Bíblias em Lamentações de Jeremias, livro de Lamentações, capítulo 3, lerei os versículos 22 e 23. Lamentações, capítulo de número 3, versículos 22 e 23. A palavra de Deus nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nesse instante, irmãos, nós vamos fazer um momento de contrição. Você vai ir no seu lugar, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e clamar a Deus pelo perdão dos pecados, reconhecendo que a misericórdia do Senhor nos assiste, no momento em que o nosso coração se quebranta e se volta ao Senhor contrito e arrependido. Vamos ao Senhor em oração. Logo após alguns instantes de oração silenciosa, eu queria pedir ao diácono Vanderlan que quebrasse o silêncio com uma oração audível de gratidão a Deus pelo perdão. Contra ti, onde muitas das vezes tem se prevalecido o nosso eu e não a presença do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Deus, ao reconhecermos que nós nada somos se não for a presença, se não for o Espírito de Deus em nossas vidas, nós pedimos a Ti, ó Pai, a graça para termos a humildade de nos achegarmos, de nos humilharmos diante de Ti, de confessarmos os nossos pecados, de deixar, ó Deus, para trás. Pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor restaure a Tua igreja. Peço a Ti, meu Deus, que cada oração feita neste momento diante do Senhor possa ser com a sinceridade, meu Deus, de cada coração aqui presente. De maneira, Deus, que venhamos a receber o Teu perdão. De maneira, Deus, que todo o nosso louvor e toda a nossa adoração não venha a ser hipocrisia diante de um Deus que é santo e santo. Ó Deus, mais uma vez, nos ajude, Pai, a olharmos para o Senhor. Não olharmos, Deus, para aquilo que está ao nosso redor. Ao reconhecermos que o Senhor é quem nos sustenta, tem nos sustentado. Ao reconhecermos, Deus, que até aqui as providências do Senhor têm tido para com a vida do Teu povo. Por isso, Deus, dá-nos um coração pronto a Te amar, pronto a Te obedecer, prontos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus também eu Te agradeço, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos achegarmos até Ti, de confessarmos os nossos pecados. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Em nome de Deus Jesus, é que nós assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor que nos perdoou, cantando o hino de número 39 do Inário Novo Cântico, exaltação e louvor, hino de número 39.
Irmãos, nesse instante, eu queria fazer uma oração, queria que a gente orasse nesse instante para uma pessoa que hoje veio a primeira vez no culto. A gente queria chamar aqui à frente a Yara, o Rodrigo, a Heraldiane, para a gente orar pela vida da Yara, a primeira vez dela no nosso meio, no culto ao Senhor. Queria que vocês viessem aqui à frente, vamos orar ao Senhor. Queria que a igreja se colocasse de pé, para a gente poder orar. A primeira vez da Yara, filha da aliança, aquela que o Senhor deu aos cuidados da Heraldiane e do Rodrigo. Vamos orar por ela, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa dádiva que o Senhor concede ao Rodrigo, à Heraldiane. Obrigado, meu Pai, pela vida da Yara. Que o Senhor graciosamente possa ajudar os seus pais a conduzi-la no caminho que deve andar. E quando ela for grande, ela não ter só saúde, vigor físico, mas espiritual, ela possa andar nos caminhos que os pais a ensinaram. Que o Senhor abençoe a vida dela em todo o tempo, cuidando, ajudando os pais a criá-la no caminho do Senhor. Que o Senhor conceda a sabedoria a Heraldiane e ao Rodrigo, a sabedoria dos altos céus, que só pode vir do Senhor, que dar a todos que pedem. Que o Senhor graciosamente possa abençoar. Que a vida da Yara esteja no cuidado e nas mãos do Senhor. Ela é do Senhor. Ela é filha da aliança com o Senhor. Então, Deus, cuida dessa vida. Em nome de Jesus, nós a te oramos. Amém. Deus abençoe. Que bom receber Yara a primeira vez, né? Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias uma vez mais. Quero que você abra a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15. Podemos assentar, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 13. Leremos todos juntos a verdade de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, do 7 ao 13. Leremos em uma só voz esse texto da Sagrada Escritura, que nos diz assim: assim nos diz a palavra de Deus: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome.
E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a Deus nesse instante, com a nossa equipe de louvor, que vão nos estar conduzindo, em cânticos espirituais nesse momento. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós estaremos louvando ao nosso Deus por tão grande salvação concedida a nós através de Jesus, com o cântico Jesus em tua presença. Nós sabemos que não há merecimento em nós, mas foi a infinita graça de Deus que nos alcançou, nos dando vida. E nós estaremos louvando junto ao nosso Deus com o cântico Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós ainda estaremos louvando ao nosso Deus com o cântico Poder do Amor. E aqueles que vieram preparados poderão estar depositando as suas ofertas missionárias no gasofilácio enquanto nós cantamos juntos este cântico. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti.
querido, nós louvamos o Teu santo nome, reconhecendo, Senhor, a Tua majestade, a Tua glória, sobre todas as coisas, ó Pai, sobre nossas vidas. Graça nós te damos, Senhor, porque podemos estar na Tua casa nessa noite, podendo, ó Pai, apresentar a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Que realmente, ó Pai, os nossos corações e os nossos pensamentos estejam voltados a Ti, ó Pai, e que o intuito do nosso querer, ó Pai, seja realmente glorificar o Teu nome e agradar a Ti sobre todas as coisas. Que Tu mesmo, Senhor, possa nos estar dando a sabedoria necessária, a vontade, ó Pai, o desejo de sempre estar buscando a Ti, a Tua presença, a Tua palavra, o Teu querer, ó Pai, e que assim possamos estar testemunhando em nosso viver, aonde quer que estejamos, ó Pai, que possamos ser luz do mundo, ó Pai, em meio às trevas. Agora, Senhor, graças nós te damos pelos dízimos que aqui foram entregues, ó Pai, e também pelas ofertas missionárias. Que realmente, ó Pai, todo esse investimento seja usado com sabedoria, ó Pai, com dedicação, para que realmente, ó Pai, o Teu Evangelho possa ser pregado, ó Pai, em todas as nações, e para o mantimento, ó Pai, da Tua casa, da Tua obra, e que em tudo, Senhor, possa haver, ó Pai, sempre fidelidade, ó Pai, com o dinheiro que é entregue, para que esse dinheiro seja empregado na Tua causa, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. E que assim, Senhor, Tu mesmo possa estar nos dando um coração sempre disposto a dar, ó Pai, obedecendo sempre, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, que nos diz que bom é dar com alegria, ó Pai, em nossos corações. Renova, Senhor, sempre as nossas forças, ó Pai, em Tua presença. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, novamente vamos à palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. 2 Timóteo 3, de 14, do verso 14 ao verso 17. Diz assim, eu vou ler e os irmãos acompanhem atentamente. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Irmãos, chegamos no momento de meditação na palavra de Deus, e a nossa oração é que o Senhor cumpra em nós isso que foi dito aqui. Que essa palavra sirva a nós, nesta noite, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós, povo de Deus, sejamos aperfeiçoados a servi-lo nesta obra. Queria passar a palavra ao reverendo Jefferson, para aqueles que aqui não estiveram de manhã. Reverendo Jefferson é pastor na Igreja Presbiteriana de Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, é um amigo em Cristo, um companheiro do seminário, da época de seminário, estudamos juntos, pagamos algumas cadeiras juntos, mas ficamos juntos no seminário por 3 anos, quando ele entrou já estava no 2º ano, e assim, é um homem de Deus a quem eu tenho muito apreço. O reverendo Jefferson está aí, pleiteando exatamente a eleição nesta igreja, próxima eleição, que faremos agora, no meio do ano, e está aqui para pregar o Evangelho a nós, e que o Senhor o use, e demais apresentações fica por conta dele. Jesus abençoe, meu irmão. Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Prazer muito grande nós podermos, em mais um dia do Senhor, em mais um domingo da ressurreição, nós podermos cultuar. Quantos e quantos almejam o privilégio de poder se reunir e não podem,
são tolhidos dessa possibilidade devido a algumas formas de representação política que impedem. Por exemplo, os países árabes. Os irmãos não podem se reunir, mas nós podemos nos reunir e estamos deveras muito felizes. Quero agradecer imensamente a Deus pelos dias que pude passar aqui na agradável companhia dos irmãos. Quero agradecer ao casal, presbítero Marinho e a irmã Rosângela, pela acolhida, os irmãos que me acolheram aqui. Hoje eu estive na casa do presbítero Paulo também, juntamente com o diácono Keiner, foi muito bom. Quero agradecer ao reverendo Elber, a família dele, que me acolheram também na sua residência. Terça-feira nós estivemos na Junta de Missões, foi bom, muito bom, poder conhecer novas pessoas, poder ver como o corpo de Cristo ele é diversificado. O povo capixaba é muito receptivo, graças a Deus. Tem um defeito, né? Tudo envolve comida. Uma brincadeira, né, irmãos? Mas assim, é verdade. A depender do reverendo Elber, a depender da irmã Rosângela, ia sair daqui pesando uns quilinhos a mais. Mas graças a Deus, pelo calor humano, pela amabilidade. É disso que a gente precisa. Calor humano, muito importante, né? Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo no tema do quadriênio da SAF. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 17. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 17. Diz assim a infalível palavra de Deus: orai sem cessar. Vamos ler todos? Orai sem cessar. Vamos orar uma vez mais? Senhor, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que tem o poder de ir onde nem nós mesmos podemos ir. Nós Te damos graças, Senhor, porque por meio dela o Senhor é capaz de nos constranger e a cada dia nos habilitar para Te servir de tal modo que o nosso culto possa ser recebível, de tal modo que possamos Te agradar. Seja assim, Pai Santo, fale conosco encarecidamente, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a vida cristã, de modo geral, ela traz consigo algumas componentes, alguns elementos que a caracterizam, elementos que não podem faltar, mas ao mesmo tempo que são desenvolvidos com o passar do tempo, com o passar dos anos. E esses componentes, nós podemos chamá-los de disciplinas espirituais. Existe um livro célebre que foi publicado em 1978, escrito pelo teólogo Richard Foster, chamado Celebração da Disciplina. E nesse livro ele vai subdividir essas disciplinas espirituais em pelo menos 3 grupos. Aquelas que ele chamou de disciplinas interiores, aquelas que são vivenciadas de maneira particular, de maneira reservada. A meditação, a oração, o jejum e o estudo. Aquelas que ele vai chamar as disciplinas exteriores, que são vividas na comunidade, que são experienciadas no convívio, que são a simplicidade e a solitude. E, por fim, aquelas que ele vai chamar de as disciplinas associadas, que são a confissão, por exemplo, no culto,
Nós aqui, de maneira individual, mas ao mesmo tempo coletivamente, empreendemos uma confissão perante Deus, a adoração, a orientação e a celebração. Então, essas são as disciplinas espirituais que nós devemos desenvolver para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, para que nós tenhamos uma vida espiritual agradável diante de Deus, para que nós possamos crescer em integridade e para que nós possamos construir um nome diante do Senhor nosso Deus. Ao tratar da oração, o Richard Foster, que está bem velhinho hoje, cabelo branco, né? Cabelinho todo branco, veja o que ele fala sobre a oração. Ele diz: a oração nos empurra para a fronteira da vida espiritual. É pesquisa original em território inexplorado. A meditação introduz-nos na vida interior. O jejum é um recurso concomitante, mas a disciplina da oração é o que nos leva à obra mais profunda e mais elevada do espírito humano. A oração verdadeira cria e transforma a vida. A oração secreta, fervorosa e carregada de fé, jaz à raiz de toda a piedade pessoal. Orar é mudar a si mesmo. A oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. Veja que, segundo o teólogo Richard Foster, a oração ela está naquela ordem das disciplinas que nós podemos nominá-las como indispensáveis, inegociáveis. Ela compõe aquele bloco de disciplinas das quais nós não podemos e nós não devemos nos distanciar, justamente porque é ela quem nos empurra para uma vida de comunhão com Deus, de crescimento espiritual, de compreensão um pouco maior da nossa finitude, da nossa dependência de Deus. Quer dizer, a oração ela não está na mesa de negociação. E quando nós dizemos que ela nos aproxima mais e mais de Deus, ela cria um espaço para que a nossa vida com Deus se torne uma vida íntima, nós estamos dizendo que a oração é alguma coisa sem a qual nós não podemos sobreviver espiritualmente. É impossível que nós tenhamos uma vida pautada na palavra, uma vida que agrade a Deus, sem que antes nós estejamos diante de Deus, prostrados diante de Deus, por meio dessa prática. E é muito provável que o apóstolo Paulo, ele como alguém que era orante, ele como alguém que tinha por hábito passar longos períodos em oração, tendo em mente isso, tendo em mente essa prática, tendo em mente essa experiência, é muito provável que ele tenha escrito o texto que nós lemos. Ele se encontra na primeira carta que ele escreveu à igreja que ficava em Tessalônica. Essa é uma das primeiras cartas que ele escreveu. Existe um debate interminável entre os teólogos para determinar se a primeira carta que ele escreveu foi a carta aos Gálatas ou foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas uma coisa é certa, essa carta figura entre os primeiros escritos que o apóstolo Paulo ele escreveu. E ele escreveu essa carta durante a sua segunda viagem missionária. O reverendo Robert Gundry, que já faleceu, e outros, vão mostrar que Paulo ele permaneceu naquela cidade por cerca de 30 dias, pregando e ensinando o Evangelho. E é certo que ele estabeleceu alguns laços com aquela igreja. Tanto é que na sua necessidade, como também na necessidade que sobreveio à igreja de Jerusalém, ela é uma das igrejas que Paulo vai mencionar que, do pouco que tinha, ela dispôs para socorrer tanto a ele quanto à igreja que estava
na cidade de Jerusalém. É muito provável que aqui ele estivesse vivendo os anos 50, 51 e 52 e estava na cidade de Corinto, desfrutando da companhia de 2 discípulos, de Silas e do jovem Timóteo. Essa carta tem alguns temas que predominam nela. Primeiro, Paulo abundantemente ele se congratula, ele se envolve, ele agradece, ele manda saudações para essa igreja e louva essa igreja pelo progresso na fé e, ao mesmo tempo, ele vai falar do consolo que decorre da expectativa da vinda de Cristo. Nesse momento específico, ele ainda compartilhava da mentalidade de que Cristo poderia voltar naqueles dias. Tanto é que no capítulo 4, ele vai usar uma determinada expressão que denota isso muito claramente. E esses temas que eu acabei de mencionar, eles vão aparecer sistematicamente, muito pedagogicamente ao longo do capítulo 5. Por exemplo, do verso 1 ao verso 3, Paulo fala da vinda do Senhor como um evento não previsível. Do verso 4 ao verso 11, ele diz que, em decorrência desse caráter imprevisível, os irmãos deveriam se manter vigilantes. Eles deveriam se manter firmes na fé, aguardando o retorno de Cristo. E dos versículos 12 a 22, ele faz uma série de exortações. E no âmago delas, ele vai usar a seguinte expressão: orai sem cessar. Por isso eu quero, tomando por base essas informações, compartilhar a palavra de Deus e quero subordiná-la ao seguinte tema: aspectos imprescindíveis da oração. Quais são os aspectos imprescindíveis da oração? Primeiro, a oração, ela é uma prescrição. Veja o que diz o início do versículo 17. Orai. Orai. Orai sem cessar. Não existe, irmãos, nenhuma dúvida de que a oração, ela seja um ato de adoração. Ela seja um ato por meio do qual nós buscamos a Deus e buscamos de Deus respostas que a nossa alma, ela anseia. Já tivemos a oportunidade de dizer que a oração nos permite acessar a presença de Deus. E se ela é um ato de adoração, se ela é um gesto de busca por aquele que nos ama e por aquele que enviou o seu Filho, esse gesto ele deve partir de um coração voluntário. Deve haver uma disposição. Eu gosto muito, por exemplo, do texto da Septuaginta, quando vai fazer a tradução do Salmo 122. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para dentro da casa do Senhor. A expressão lá é para dentro, mas ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós pensamos na oração, nós devemos ter esse mesmo pensamento, essa mesma compreensão, reverendo. Todas as vezes que nós lembramos da oração, o nosso coração, ele deve palpitar de alegria. E o nosso coração, regenerado pelo Espírito Santo, ele deve desejar estar na presença de Deus. Agora, para além desse aspecto que eu estou chamando aspecto voluntário, existe também o aspecto prescritivo. Aqui, o apóstolo Paulo, ele não está pedindo, ele não está apenas exortando, ele não está apenas instando, mas ele está determinando que os irmãos da igreja de Tessalônica, eles deveriam orar. Ou prescrição boa. Orem. Dediquem-se à oração. Invistam tempo na oração. Se afadiguem na oração. Busquem a Deus por meio da oração. E não desperdicem uma única oportunidade que vocês tiverem de estar na presença de Deus, orando. Se os irmãos observarem,
O apóstolo Paulo, ele usa o verbo orar no modo imperativo, tornando claro que os crentes têm o dever de orar, assim como têm o dever de exercitar as demais disciplinas espirituais. Se você lê a Bíblia e você não ora, muito provavelmente você não terá o devido entendimento. Porque é necessário. Quem é que ilumina a leitura da palavra? É a oração. Por quê? Porque o Espírito inspirou o texto, mas é o mesmo Espírito quem, por meio da oração, ilumina a nossa mente para compreender o texto que ele inspirou. É como Spurgeon dizia, chega a ser até um pecado abrir a Escritura para lê-la sem que antes você tenha passado alguns momentos orando e buscando a Deus. Um dever que certamente é prazeroso e deleitável. É um prazer nós podermos dizer, eu falo a Deus e Ele fala a mim. Eu falo a Deus e Ele me responde. Porque quando eu oro, tudo que eu leio na palavra, o Espírito Santo faz o aplicativo no meu coração. Você vai lendo e vai orando, vai lendo e vai orando, vai lendo e vai orando, e o Espírito Santo vai aplicando essa palavra ao seu coração. Falando desse dever, nos termos em que nós mencionamos, o Inário Novo Cântico, no cântico 127, o título do cântico é Hora Bendita. Vejam o que ele diz na terceira estrofe. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão, desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde, orar. Então ele está falando de um momento que o próprio Richard Foster, ele vai definir como o santuário da alma. Ele vai definir como aquele lugar secreto em que nós nos reservamos, em que nós nos escondemos para buscar a presença do nosso Deus. Mas aqui, irmãos, é muito importante que nós lembremos de outra coisa, é da necessidade. Porque nem sempre o prazer e nem sempre o dever são suficientes para nos empurrar para a prática da oração. Às vezes a necessidade, quando a necessidade bate à nossa porta, é que nós lembramos da necessidade que nós temos de Deus. A necessidade, muitas vezes, ela nos serve de lembrete do quanto nós dependemos de Deus. E bom seria que nós não precisássemos necessitar a tal ponto. Necessitar de Deus, todos nós necessitamos. Dependência de Deus, todos nós temos. Mas orar a Deus apenas nesses momentos é trágico. E sabe qual é a prova disso? É a quantidade exorbitante de pessoas que dizem que não têm uma vida frequente de oração. É muito grande o número de pessoas que dizem que não têm o hábito, a prática da oração. Daí a validade inestimável desse imperativo, orai, que não pode ser visto como uma opção ou não a ser cumprida. Não está na mesa da negociação. Não está na ordem do eu quero, ou do eu acho que, ou do talvez. Está na ordem do dia. Está na ordem da prioridade. Está na hora do aqui e do agora. E nós temos que nos exercitar diariamente. E o que não faltam são motivos. O reverendo Douglas Lehmann, nosso professor de aconselhamento bíblico, ele tem uma sequência que eu acho muito interessante. Ele diz assim: adoração, confissão, gratidão, intercessão e petição. Eu começo orando a Deus e adorando a Deus. Por último, eu lembro de mim. Ou seja, a perspectiva da oração como uma prescrição coloca sempre Deus como prioridade. E nós poderíamos até dizer o seguinte:
que o maior exemplo que nós temos de alguém que teve uma vida marcada pela oração como uma prática foi o Senhor Jesus Cristo. Ele passou vigílias inteiras em oração. Ele buscava sempre o Pai em oração. Ele nos ensinou como orar. E ele nos instou a orar perenemente na presença de Deus. Então, quais os aspectos imprescindíveis da oração? Em primeiro lugar, é que ela é uma prescrição. Em segundo lugar, a oração, ela é uma disciplina individual e coletiva. Veja o que o texto vai dizer. Orai sem cessar. Orai. Veja que aqui é possível nós observarmos uma outra característica da espiritualidade cristã. A oração, ela deve ser buscada numa dupla perspectiva. A perspectiva pessoal e a perspectiva coletiva. Na perspectiva pessoal, Cristo nos dá uma recomendação muito interessante. Ele disse, quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu pai. Por que ele disse isso? Porque na época dele, nas praças, estavam os fariseus, com suas orações fervorosas, esplendorosas, mas carregadas de falsidade, carregadas de engano, carregadas de mentira. E Cristo, censurando aquela postura, ele disse que a verdadeira oração, ela deve proceder, ela deve acontecer no secreto do nosso quarto. E veja que ele usa uma dupla imagem, né? Ele entra e ora em secreto. Ele fala da oração interior. A tradição oriental tem uma vertente dentro dela que é chamada tradição do exicasmo, que é a oração do silêncio, que começou com Evagrio e depois com João Cassiano, onde eles vão valorizar muito aquela oração que é feita no interior do ser humano, porque é a oração que permite a cada um avaliar a si mesmo, inclusive avaliar até que ponto a alma ela procura a presença de Deus. Mas aqui, a gente percebe claramente que há essa dimensão. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, não vai adiantar muito não orar só aqui não. Aqui tem que ser um reflexo do que acontece em casa, porque aqui é a segunda dimensão. É a dimensão da coletividade. É a dimensão que está pautada na comunhão dos santos, na consciência de que nós nos pertencemos ao mesmo corpo. Então, se eu oro em casa, eu oro aqui. E à medida que eu oro aqui, eu oro em casa. Porque a oração coletiva ela tem uma função pedagógica. Às vezes a pessoa diz assim, eu não sei orar, reverendo. Mas a pessoa vê o senhor orando, aí ela aprende. E também, a pessoa às vezes confunde a fluência ou o falar bem de algumas pessoas com a oração. Não, a oração é muito simples. A oração literalmente é rasgar a alma diante de Deus. A oração é buscar a Deus e falar aquilo que nos habita, aquilo que sentimos, aquilo que almejamos. E nós devemos exercitar a oração nessa dupla perspectiva, na dimensão pessoal e na dimensão coletiva. Eu quero dizer uma coisa, está vendo aquela criança ali? Ela ainda não tem o aparelho cognitivo formado para que ela possa compreender o que eu estou dizendo, mas ela vai crescendo, ela vai ouvindo, ela vai internalizando, daqui a pouco ela está orando também. E os pais têm o dever de ensinar. Eu cito muito um menino chamado Luquinhas. Eu amo aquela criança. E, às vezes, eu estou lá no meu gabinete e ele chega. Pastor, posso orar com o senhor? Eu disse, pode. É impressionante. É impressionante. Como ele fala certas coisas. Por quê? Porque ele escuta a mãe orando.
você percebe que a forma como ele ora é exatamente a mesma forma como a mãe ora. Mas ele está internalizando. Ele está aprendendo na dimensão particular para que na dimensão coletiva ele possa exalar. No entanto, não podemos esquecer que a disciplina da oração deve ser praticada observando duas questões fundamentais: o modo correto e a razão apropriada. Por que o modo correto? Porque eu estou orando à maior autoridade do universo. Eu não posso dizer aquilo que eu quero. Eu não posso falar certas coisas. Eu já não posso falar na dimensão da vida comum. Quer dirá eu dirigir a Deus uma oração sem que isso seja feita de maneira reverente, de maneira temente, de maneira quebrantada, né? Ele disse que a intimidade do Senhor é para aqueles que são quebrantados de coração. Então, nós temos que buscar a Deus precisamente dessa forma no momento em que formos orar. Como é que Cristo inicia a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Então, eu estou orando ao meu Pai, mas eu estou orando àquele que está assentado sobre o trono do universo. E a razão apropriada? Qual é a forma correta de nós orarmos de tal sorte que a nossa oração não seja um pedido de corrupção aos céus? Está em 1 João capítulo 4, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu não tenho que pedir a Deus o que eu quero. Eu tenho que pedir a Deus o que Ele quer para mim. Eu tenho que pedir que Deus cumpra na minha vida aquilo que Ele tem disposto para mim. Eu tenho que pedir a Deus, ou buscar a Deus em oração, segundo o seu santo e eterno querer. Eu não posso querer que Ele faça a minha vontade. Eu tenho que desejar e eu tenho que pedir que Ele realize a vontade dEle na minha vida. Uma escritora chamada Juliana de Norwich, britânica, ela no século XIV, ela vai escrever algo muito interessante num livro chamado Revelações do Divino Amor. Veja como ela descreve, reverendo, a questão da oração, dessa relação com Deus, por meio dessa busca. Diz assim, isso é Deus falando: eu sou o fundamento da tua súplica. Primeiro, é minha vontade que recebas o que suplicas. Depois faço-te desejá-lo, e então faço-te suplicá-lo e tu o suplicas. Como, pois, não haverias de receber o que suplicas? Quer dizer, é Deus quem nos move a pedir exatamente aquilo que é segundo a sua vontade. E você vai ver, tanto na Bíblia, como ao longo da história da igreja, que todos os homens e mulheres de Deus que foram bem-sucedidos no seu ministério foram pessoas que buscaram a Deus pedindo que Deus fizesse a sua vontade. Ou seja, a boa oração é aquela que não é altruísta, é aquela em que o meu eu é silenciado para que a vontade de Deus ela se cumpra na minha vida. Quem é o maior exemplo que nós temos nesse sentido? É o Senhor Jesus Cristo. Ele, na última oração que ele fez, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas não sendo, faça-se a tua vontade. Ou seja, se Cristo é o nosso mestre, se Cristo é o nosso Senhor, se Cristo é o nosso modelo, se Cristo é aquele para quem nós devemos olhar incansavelmente, e se Cristo foi aquele que, por meio da oração, renegou a si mesmo, nós temos que olhar para Ele e entender que esse também é o desejo de Deus para a nossa vida, que esse também é o caminho que Deus quer que nós andemos por Ele. Mais uma vez, eu cito as palavras de Cristo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se Cristo, que é Deus e Senhor, Ele ora ao Pai, para que o Pai faça a vontade dEle sobre Ele, imagina sobre nós. Então,
Quais os aspectos imprescindíveis da oração? Primeiro, a oração, ela é uma prescrição. Segundo, a oração é uma disciplina espiritual, individual e coletiva. Terceiro, a oração, ela é uma disciplina espiritual temporal. Veja o que vai dizer o texto. Orai, aí ele complementa, sem cessar. Orai sem cessar. Veja que, além de ordenar que eles se exercitassem na prática da oração, o apóstolo Paulo, ele agrega essa prática à questão da temporalidade. Isso indica que não podemos ter uma vida espiritual agradável diante de Deus, a menos que façamos da oração uma agenda diária. Eu pergunto, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Se eu perguntasse para o Luquinhas, sabe o que ele ia dizer? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é orar. Eu agradeço a Deus pela noite de sono bem dormida. Ele é uma criança inteligente. E a mãe, marcação cerrada. Mas vejam, nós não podemos esquecer, pode ser que nós não tenhamos essa prática. Ao acordar, orar, agradecendo a Deus. Mas quem sabe nós podemos fazer um pacto com Deus, de a partir do dia de hoje, ao acordar e ao deitar, nós nos dirigirmos a Ele por meio da oração. E mais, não esquecer daquele momento que nós chamamos de devocional. Lemos a Bíblia, cantamos um cântico. Eu tenho por hábito de manhã, tem um cântico que eu escuto ele praticamente todos os dias. É uma música do Grupo Logos, chamada Foi Assim. Então, logo cedo, eu levanto, oro, aí vou lá no YouTube e boto, Foi Assim. É um cântico que depois que eu leio a Bíblia, eu sempre gosto de ouvir. Porque ele fala da minha miséria. E ele fala que quem me encontrou foi Cristo. Tá? E eu vejo naquele cântico uma oração. Uma oração de confissão. Uma oração onde a busca por Deus e a necessidade de Deus, ela é acentuada. E quando nós falamos de agenda diária, eu estou falando de regularidade. Eu estou falando de continuidade. Não é uma coisa que tem que acontecer agora, aí eu passo uma semana, e aí eu oro. Não. É alguma coisa que tem que acontecer com regularidade. Um dia o jovem, ele se aproximou do pastor Charles Spurgeon. Disse, pastor, o senhor é um grande pregador. E o senhor é um homem bem-sucedido. Qual o sucesso do seu ministério? Aí Spurgeon vai dizer, vá lá, debaixo do meu gabinete e olhe embaixo na madeira. Aí o menino foi lá, olhou, eu dependo do Espírito Santo. Ele disse, eu oro isso incansavelmente. Ele ficava balbuciando no púlpito. Eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Ele disse, aquilo era um hábito. Eu fiz daquilo ali um alimento diário. Eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. E quando você ouve esse nome, Charles Haddon Spurgeon, nós nos alegramos em Deus porque, de fato, o Senhor usou aquele homem poderosamente para pregar o Evangelho. Isso não significa, irmãos, que nós vamos passar 24 horas por dia orando. Não é isso. Todos aqui, com exceção das crianças muito pequenas, trabalham ou têm os afazeres domésticos. Mas é necessário reservar tempo, é necessário tirar um tempinho para que eu, você, todos nós, nos exercitemos na oração. Já ouviram falar do pastor Jaime Kemp? O pastor Jaime Kemp é um missionário que tem um trabalho maravilhoso com casais. É um homem de muita experiência. Ele
também foi falar sobre o sucesso do ministério dele. Eu acho que ele vai dizer: eu não oro 24 horas por dia, mas também não passo 24 horas sem orar. Pense nisso. Quando você está lá lavando os pratos, orar um pouquinho, varrendo a casa, que é horroroso, né? Varrer casa é o terror, mas aproveite para orar um pouquinho. Né? Lavar prato é horrível. Vai orando, vai buscando a Deus em oração. O reverendo Champlin, que também já morreu, quando ele comenta essa expressão sem cessar, ele diz que ela pode significar duas coisas. Primeiro, ela pode indicar uma disposição abnegada à prática da oração, uma coisa que você persegue. Isso é muito curioso. Você começa orando pouco, você vai se habituando, aí começa a sentir cada vez mais a necessidade de orar mais. E também, isso pode significar, segundo o Champlin, é que a oração, ela deve acontecer, mas ela tem que acontecer de dentro para fora. Não é aquela coisa, vai orar, menino, ou você precisa orar. Não. É uma coisa que deve existir em mim, esse desejo e esse anelo. Então, essa regularidade, ela deve acontecer. Agora, ela não pode ser confundida com vãs repetições. Cristo vai condenar as vãs repetições. As pessoas pensam que é pelo muito falar. Ou seja, não é a questão do tempo, mas é a questão do que acontece naquele momento. Do quão intenso é aquele momento e do quão intensa é a busca por Deus. Por quê? Porque nós nunca vamos cessar de depender de Deus. Então eu volto para as palavras do reverendo Foster. Faça da oração um santuário. Faça da oração aquele momento em que você esquece de tudo. Você às vezes está passando por problemas terríveis. Todos nós passamos por momentos assim. Mas, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e pedimos para não ser incomodados, dobramos o joelho e buscamos a Deus em oração, fazemos daquele momento ali o nosso vale de Jaboque. Faça da oração o seu vale de Jaboque. Faça da oração um momento em que você vai ter um encontro com Deus todos os dias. Faça da oração aquele momento em que você vai adentrar na presença de Deus e você vai dizer assim: daqui eu não quero sair, porque aqui eu encontro paz, aqui eu encontro alento, aqui eu encontro Deus. Eu finalizo citando as palavras de Martinho Lutero, meu querido Lutero, quando ele vai falar sobre como a oração foi importante e era importante na vida dele. Ele disse: tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Era tanta luta, era tanta provação, que primeiro ele tinha que buscar o amparo espiritual. Ele tinha que buscar aquela recarga que somente Deus é capaz de proporcionar. Então que nós olhemos para as palavras de Paulo e olhemos para o exemplo de Cristo e possamos, na presença de Deus, crescer mais e mais nessa disciplina espiritual que é a oração. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Som. Louvamos a Deus pela santa palavra de Deus anunciada. Nesse instante, irmãos, nós celebraremos o sacramento da ceia do Senhor, com o povo de Deus reunido. Eu queria convidar os presbíteros a tomarem assento à mesa, aqueles em atividade, também aqueles em disponibilidade, que possam estar conosco à mesa.
Eu queria convidar você a olhar para a palavra de Deus, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, lerei a partir do versículo 23, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, lerei a partir do versículo 23, lerei até o versículo 29, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, as instruções de Paulo são claras. Nós devíamos, repetidas vezes, sempre que nos reunirmos, para celebrarmos esse sacramento, devemos ter em mente a dignidade da mesa. O interessante é que, eu sempre digo, ninguém é digno da mesa do Senhor. Quando nós olhamos Paulo dizendo: quem come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue, nós pensamos, então, se ninguém é digno, então todo mundo será réu do corpo e do sangue. A dignidade trazida por Paulo aqui é a dignidade de Cristo. Porque quem é digno da mesa? É aquele que é justificado em Cristo Jesus. É aquele que em Cristo é convidado à mesa. Não é uma dignidade própria. E quem é o indigno da mesa? Todo aquele que não está em Cristo. Então não está em Cristo. E participar da mesa do Senhor é comer e beber juízo para si. O apóstolo nos chama à mesa. Ele nos convida a esse autoexame. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele nos chama a fazer uma introspectiva. Olhar para dentro de nós, não dizer bem assim: não, olha para dentro de mim, eu pequei hoje, então não vou beber. Pelo contrário, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. O examinar a nós mesmos, enxergar a graça de Cristo em nós, enxergar um coração contrito que se aproxima da mesa, e comer do pão e beber do cálice. Comeres e beber, nos alimentando do Senhor. Nós não cremos, de hipótese alguma, que o pão deixa de ser pão, o suco da uva deixa de ser o que é, mas nós cremos que espiritualmente, Jesus se faz presente nos elementos da mesa do Senhor, e nos alimenta com tal. Eu gosto muito do escritor puritano do século XVII, Thomas Watson. Ele diz que a ceia do Senhor é o Evangelho de Cristo encenado. É exatamente isso que nós temos aqui. Eu quero dar a instrução a vocês também, irmãos, que essa mesa não pertence à primeira igreja presbiteriana de Rio Novo, nem tampouco à igreja presbiteriana do Brasil, mas essa mesa pertence à igreja de Cristo. Então todo aquele que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, que esteja em comunhão com Deus e com a sua igreja, é convidado a esses elementos, porque é na mesa do Senhor que nós vemos a grande expressão da catolicidade da igreja, de como essa igreja é universal, que toda a igreja de Cristo é chamada à mesa. Queria também dar uma seguinte instrução, como costumeiramente fazemos, irmãos. Você vai receber o pão e o cálice, e vai aguardar, para que possamos cear todos juntos. Eu quero convidar você que vai cear conosco, a se colocar de pé nesse instante. Nós vamos orar. Queria convidar o reverendo Jefferson, que pudesse nos elevar a Deus em oração, consagrando os elementos da mesa do Senhor. Senhor, como é bom estar aqui e vivenciar aquela experiência que o credo apostólico vai chamar da comunhão dos santos. Como é bom, Senhor, ter essa mentalidade
de que Cristo é a videira e nós somos os ramos, de que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, de que Cristo é o Senhor e nós somos seus servos, de que Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. E é como família, é como irmãos, que nós te pedimos nesse momento, Pai, que pela ação benevolente, pela ação instrumental do Espírito Santo, o Senhor que tem o poder, o Senhor consagra esses elementos que emblematicamente apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos muito obrigado porque pela dignidade de Cristo nós podemos participar. E uma vez o Senhor consagrando esses elementos, nós estaremos comendo pão, estaremos tomando o cálice, mas emblematicamente nós estaremos comendo e bebendo pão da vida para a nossa vida espiritual, através do qual o Senhor, e somente o Senhor, haverá de nutrir a nossa vida espiritual, pela presença espiritual de Cristo entre nós. Seja assim, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, enquanto haverá a distribuição dos elementos, vamos entoar o hino de número 270 do Inário Novo Cântico. Amen.
Irmão, foi omitido na distribuição de alguns dos elementos? Como narrado na Santa Palavra de Deus, na noite que o nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, e deu aos discípulos dizendo: comei dele todos, esse é meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, o nosso Senhor tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos, disse o Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso coração se enche de gratidão por poder ser alimentado pela Tua Palavra e também pelo Teu Santo Sacramento. Obrigado por tão excelente graça. Obrigado por nos assistir em nossa fraqueza. Obrigado por receber esse culto e nos conduzir pelo Teu Espírito durante ele. Pedimos ao Senhor, Pai, o alimento recebido nesse dia fortifique o nosso espírito, para que lá fora possamos viver tudo aquilo que aqui nos foi ensinado, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor nesta noite. Que a misericórdia do Senhor nos assista, nos dando uma semana abençoada, na rica presença do Senhor. Que o Senhor cuide dos teus filhos, nos seus afazeres diários, dia a dia, renovando o vigor espiritual e físico de cada um deles, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebam, pois, a bênção do Senhor, irmãos. Agora, queridos e amados, Igreja Santa do Senhor, povo de Deus, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bondoso e maravilhoso Pai, o poder e as doces consolações do Divino Espírito Santo, estejam sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Irmãos, passar a palavra ao presbítero Marinho, que vai estar trazendo os avisos. Amanhã, o nosso culto de oração, a pessoa responsável é a nossa irmã Edna Roa. O pastor ele não estará presente amanhã na reunião de oração. Sábado, meus irmãos, é aniversário da SAF. E o pregador daquela noite é o reverendo Marcos. Ele é da igreja de Marataízes. A escola dominical no próximo domingo aqui na sede é por conta do presbítero Osmar Rohr. Lá na congregação é o presbítero Roger. No culto à noite aqui na sede é o presbítero Paulo. E lá na congregação sou eu o responsável. Nós queremos aqui também estar agradecendo a Deus, não é, pelos dias em que o pastor Jefferson passou conosco. Ele está aqui desde do domingo passado.
não é? Pregou lá na congregação, licionou também, e fez o estudo aqui na segunda-feira, aqui na igreja. Foi conosco ontem lá na congregação, e hoje ele falou aqui pela manhã e agora à noite. Reverendo, foi uma alegria em ter o senhor conosco. E nós rogamos a Deus que Ele esteja te abençoando, esteja levando de volta lá para o Pernambuco, sobre a graça e a proteção de Deus, e que o senhor leve o abraço amigo e cristão da primeira igreja. E nós estaremos orando para que, se assim for da vontade de Deus, o senhor, no ano de 2022, seja o pastor desta igreja. E que, igreja, eu achei interessante foi o seguinte, que no domingo passado, eu fui buscar ele lá na congregação, e ele me desafiou. Eu falei, olha, pastor, o senhor vai lá para casa, e o senhor se prepara para comer um calango que tem lá. Está preparadinho. Ele disse, rapaz, você não sabe que coisa gostosa é aquilo. É igualzinho a carne de galinha. Foi interessante, foi desafiador. E, meus irmãos, eu creio que no reino de Deus é preciso que haja pessoas destemidas para que a obra do Senhor continue. E que Deus, assim, esteja abençoando, e de que a primeira igreja ela possa caminhar na graça e na direção do Espírito Santo do nosso Deus.